da reunião para o senhor, caso, né, para o senhor se ter também contigo. Bem, eu gostaria, vai. Bem, professor, só para lhe explicar novamente, então, eu me chamo José Guilherme Zago, sou professor de 3 escolas aqui em São Paulo, e a escola que eu tenho esse projeto se chama Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano. Ela tem uma escola próxima ali, que é uma Marechal Floriano, fica pertinho da Vila Mariana, da Rosa. Eu trabalho desde 2012 como professor, tenho 29 anos, e eu tenho um projeto das aulas online para os alunos de 14, 15, 16 anos. Né? Vou até pedir para um aluno falar oi aqui. Giovana, abre o microfone aí e fala oi, professor Boris. Cadê a Giovana? A Giovana está aqui, ó. Giovana Rodrigues. Fale oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? E aí? Ela é uma aluna muito boa, maravilhosa. Quem é o Zé Antônio? O Zé Antônio, ele é um professor colega meu da história. Você conhece Não, eu ele? estou perguntando porque eu vi que ele é fora da idade de vocês, Ah, deles. não. E de Temos também você alguns. também. Temos alguns colegas meus professores. Todos eles são professores da escola que eu trabalho. Eu trabalho num lugar chamado Vila Joaniza. O senhor conhece? Vira Joaniza? Isso. Vila Joaniza é o quê? É perto da Vila Mangaló, por ali? Nada a ver. Perto de Santa Amaro. Ah, Daí eles são meus. Ali é uma escola da prefeitura que eu trabalho lá. Né? uhum. Professor, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é: quem é você, professor Boris Fausto? Nem eu sei quem eu sou. Pergunta dificílima. Mas quem eu sou? Vamos falar um pouquinho de como é que eu me formei e tal. Formei intelectualmente, porque isso dá alguma ideia do que eu sou. Mas a gente não é só o aspecto intelectual, como você sabe. Então, eu sou um conjunto de coisas que foram se formando ao longo da minha vida, desde o meu nascimento. Só para, então, localizar a formação intelectual. Primeiro, começo com a idade. Eu tenho uma idade vergonhosa, você sabe, né, Zé Guilherme? Eu vou contar para eles também, né? Eu vou fazer 90 anos, espero chegar lá no fim do ano. Bom, eu fiz, como nós estávamos conversando antes do começo dessa nossa fala aqui, eu nasci em São Paulo, nasci numa casa na Rua Maria Antônia, ali perto da Consolação, tirando algumas vezes em que eu morei no exterior, eu sempre vivi em São Paulo, sou completamente paulistano e completamente corintiano. Agora, do ponto de vista da minha formação intelectual, vamos dizer, eu fiz os cursos, no meu tempo se chamava primário, ginásio, colegial, eu fiz o curso clássico do colegial, o colegial era dividido em científico e clássico, e eu fiz o clássico. Aí eu fiz a faculdade de Direito, e coisa que às vezes as pessoas não sabem, eu, do ponto de vista profissional, eu quero dizer o seguinte, do ganho, para falar mais claramente do ganho material, eu fui mais tempo advogado do que propriamente historiador. Quer dizer, fui ao mesmo tempo advogado e historiador, mas o meu prazer era história, mas a advocacia é o que permitia o leite das crianças, como diz um amigo meu. Então, eu não tenho muito a falar para vocês sabe, a respeito da minha carreira de advogado. Eu fui, a partir de certo momento, eu fui consultor jurídico, que é um nome solene da Universidade de São Paulo. Lá fiquei 26 anos nesse cargo e lá me aposentei. Foi só então que eu comecei a dar aulas. Nunca dei aula praticamente, a não ser uns meses, nunca dei aula no curso de História. Essa é outra coisa.
curiosidade. Eu fui historiador de plantão no curso Historiador de domingo, professor? de domingo para escrever, viu? De domingo para. É meio demagogia esse título, viu? Ah, Me arrependi. Não é. Vou te explicar por quê. Porque eu trabalhava também durante a semana, não era de domingo. uhum. Porque eu gostei desse título, que um importante historiador francês utilizou esse título, historiador de domingo, porque ele tinha um trabalho como alguma coisa numa área agrícola, no setor agrícola, mas ele era um encantado com a história e então ele se intitulava historiador de domingo, né? Professor Bom, Felipe Herrier, né? né? Professor Felipe Herrier, que era, né? Historiador Exatamente, do é domingo. isso. Exatamente, foi o Felipe Arrier. Tá? Você está bom de memória. É. Bom, mas voltando à cena, então o que eu fiz foi sempre, a minha aposta sempre foi a história. Não a aposta material, que a história não dá muita camisa para ninguém, como você sabe. Bom, o que eu fiz? Sobretudo, eu escrevi na vida. E, para sintetizar, o meu livro assim mais conhecido, que tem mais divulgação, é a história do Brasil, em duas versões, uma história concisa e uma história grande. Essa história do Brasil foi um projeto da USP, me convidou para fazer, e felizmente a história teve um grande sucesso, foi traduzida, eu acho que foi traduzida em umas 10, 12 línguas por aí. Aliás, tem alguns volumes que é ótimo, porque eu só tenho certeza do que está escrito lá quando aqueles créditos, editora não sei o quê, meu nome e tal. O resto tudo é em japonês ou é em chinês. Tem um volume em albanês. Nossa senhora. Tem umas raridades, assim. Albanês, tem coisa assim. Croata, acho que tem. Então, ele foi muito divulgado. Eu acho que vou chegar no crime. O livro fez muito sucesso no Brasil, foi adotado por muitas escolas. Eu acho que o maior mérito do livro foi além das narrativas, a tentativa de explicar processos históricos, foi uma coisa de dizer a história não é essa, eu não estou apresentando um tijolo, essa é a verdade, mas essa é uma interpretação da história. Então, a cada passo eu vou dando essas quando pode, quando é cabível no livro, eu vou dizendo há outra maneira de pensar isso, houve quem achasse isso, ou existe quem ache isso. Eu acho que isso teve muito peso assim. Além disso, o que teve peso, a minha escrita, eu não gosto muito de ser assim modesto, aquele modesto hipócrita, né? Não, isso não é. Eu acho que a minha escrita é boa. Um dos pontos fortes meus é a escrita. Há tantos anos que eu escrevo, eu elaborei essa minha escrita e eu acho que eu consigo transmitir bem. Bom, estou chegando ao fim dessa conversa, aí vocês entram. Eu E E aí, bom, aí eu entrei em vários temas da história, temas políticos, biografia, escrevi vários livros sobre crime, que eu fiquei muito interessado, mas assim, numa perspectiva histórica. Eu fiz uma pesquisa na penitenciária, não na casa de detenção. Fiz uma pesquisa, mas isso só resultou num relatório. Mas foi uma coisa que me fez pegar mais o contato da vida como ela é. Mas eu fiz isso e fiz História dos Trabalhadores, e nos últimos anos eu me dediquei muito a um outro tipo de coisa. Escrevi 2 livros de memórias, um é a continuação do outro, e, além desses 2 livros de memória, escrevi, sob forma de diário, um livro que tem gente que gosta bastante, eu também gosto bastante, que se chama O Brilho do Bronze, e tem uma forma bem de diário, é uma coisa é uma experiência que eu gostei muito. Eu acho que isso dá uma pequena ideia das coisas, a gente pode conversar. eu conheci seu livro, O Brilho do Bronze, na revista Piauí.
e depois eu via ler o seu livro, né? Um momento muito difícil, né, professor? Foi um momento muito difícil. Precisa dizer o que, para as moças aí, porque senão elas não sabem o que é. O professor Você, perdeu a esposa e o brilho do bronze é uma metáfora para isso, né, professor? o brilho do bronze é o brilho da lápide onde está. Já liguei, já tá na reunião. Professor, já temos várias perguntas aqui dos alunos. Já. A primeira pergunta, vou juntar duas aqui. Qual foi o momento que você se sentiu mais feliz na sua carreira, na sua barra vida? E o senhor vai fazer 90 anos, professor, e imagino que o senhor tenha tido vários sonhos O ao longo da microfone vida. tá Pedir para desligado. contar um desses sonhos e qual sonho o senhor ainda tem, professor, que o senhor tem ainda? Bom, você me perguntou qual foi o momento que eu me senti muito, muito feliz. É difícil escolher um momento que se sentiu muito feliz. Acho que eu poderia dizer uma coisa. Realmente, essa ideia dos momentos felizes é interessante, porque eu não acredito, pela experiência de vida, a experiência de vida das outras pessoas, que existe felicidade contínua. Felicidade são momentos. Esses são as coisas que a gente tem que aproveitar, porque são os momentos em que a gente está plenamente feliz. Eu vou escapar da pergunta de você e vou dizer o seguinte dela, eu não sei quem fez, é o seguinte: momento feliz é, assim, uma boa pizzaria, no domingo à noite, tomar um chopp gelado com uma companhia boa. Isso é um momento feliz da vida que pode se repetir. A outra pergunta que você me fez é sobre o que eu já vivi muito. E como é que era, Zé Meu Guilherme? sonho, professor. O senhor Meu sonho. chegando. Olha, isso é curioso, porque à medida que você vai envelhecendo, os teus sonhos vão ficando mais modestos, vão diminuindo até, de certo modo. Por exemplo, eu sonhar que vou ser o Brodel. Brodel é um grande historiador francês, um dos mais importantes historiadores do mundo. Eu não vou ser, eu fiz o que foi possível, até que eu tendo começado num escritório de advocacia que não me dava satisfação e chegado a ser um historiador conhecido, no Brasil, pelo menos, isso já foi uma realização. Então, esse sonho que eu tinha se realizou, e mais adiante não dá para ir. E como esse, tem vários outros sonhos que eu não vou realizar, quer dizer, algumas viagens assim de aventura que eu não fiz, eu sempre gostei de viagem, eu não fiz agora, evidentemente, eu não vou poder tentar fazer, não vou mais fazer. Então, também os sonhos vão diminuindo, mas eles são sonhos sérios. Então, o que eu diria que são meus sonhos hoje? Meus sonhos hoje são ter uma relação boa, firme, de bom entendimento, de compreensão, com gente, minha amiga, gente ao meu redor e gente da minha família. Isso é o meu sonho. Você diria, sonho pequeno, mas também a minha vida encurtou. Né? E eu realizei algumas coisas e tenho consciência que há coisas que eu gostaria de ter feito e que, por certas circunstâncias, não deu para fazer, e não é agora que eu vou fazer. E, professor, entrando mais no tema da nossa aula mesmo, o senhor é um grande historiador reconhecido, por mais que a sua carreira tenha passado por outras áreas. Eu acho que não é exagerado dizer. O senhor tem formação em ciência política também, se eu não me engano, né, professor? Mas vamos defini-lo como historiador. Hoje, nossos alunos aqui, professor, eu tenho que passar o vídeo da eu tenho que passar o vídeo das Torres Gêmeas para eles, porque muitos não sabem o que foi o atentado das Torres Gêmeas. Muro de Berlim, então, é um passado bem distante. O século XX já é um passado distante para a maioria. Eles nasceram em 2005, 2004. Por que estudar história, professor, hoje? Sendo que tem tanta coisa no mundo diferente.
como que eu convenço esses alunos aqui que estudar história é importante? É importante? Bom, primeiro a pergunta final é a mais fácil para começar. História é importante. Como é que você convence os alunos? Isso é uma pergunta bem difícil. A minha experiência didática, docente, foi relativamente curta. Se você somar, eu devo ter um pouco mais de 10 anos como professor. Para quem tem a vida longa que eu tenho, é pouco, né? Mas eu creio que você sabe motivar muito o pessoal. Por exemplo, isso que você está fazendo é uma coisa muito interessante, é uma criatividade muito, é uma demonstração de criatividade muito, muito grande. É difícil você ensinar história, é difícil você ensinar qualquer coisa hoje, tendo em vista a concorrência que você tem de outras mídias, de outras coisas, essa leitura apressada, o pessoal lê uma página, mais uma página, depois começa a dar sono. Então você tem que lutar. Eu não estou sendo saudosista, mas a verdade é que você tem que lutar com essas tendências da sociedade contemporânea, da velocidade, da superficialidade. Por que é importante saber a história? Porque conhecer a história é você conhecer algo da sociedade humana. Pode não ser a sociedade em que você vive hoje, mas é a sociedade humana. Por exemplo, eu não sou especialista na história de Roma. História do Império Romano e tal. Recentemente eu li, não está me escapando o nome, eu li um livro alentado, como se costuma dizer em linguagem erudita, quer dizer, um livro com muitas páginas sobre Roma, escrito de uma forma muito agradável até. Eu aprendi uma série de coisas, você vai dizer, qual é a importância disso? Para o dia a dia não tem importância, claro que não tem. Para você abrir a cabeça, para ver como é que essa gente pensava lá atrás, né? Para você pensar numa sociedade em que só isso, em que todo mundo falava latim, escrevia em latim, né, com a maior simplicidade, era a língua deles, é uma coisa extraordinária. E a história tem isso, não é que a história seja, antigamente se dizia, a história é mestra da vida. Se você lê a história, você entende tudo o presente. Não, você não entende, porque coisas que passaram são muito diferentes do seu presente, mas te ajuda a entender de onde nós viemos e te dá, assim, uma possibilidade de você ganhar cidadania. O que é ganhar cidadania? É você participar desse mundo em que a gente vive, né? Não ficar apenas nas coisas divertidas que existem, nas tristezas que existem, dentro de uma percepção muito, muito reduzida, sabe? E realmente entender e ser alguém que não precisa ser militante político, não estou dizendo isso. Se for, e conforme a sua militância, é muito bom. Mas ser uma pessoa que atua na sociedade, que sabe o que é racismo, desigualdade entre o homem e da mulher, e temas assim, né? Discriminação dos homossexuais, né? De homens ou mulheres. Tudo isso é uma coisa que a gente introduz na vida da gente, que a história contribui muito para essa percepção mais ampla de alguém que é cidadão e não apenas alguém que andou aí pela vida e tal, um belo dia teve um infarto e se foi, ou então, pior ainda, tem um câncer, demora muito, dói muito e se vai. E, professor, já que se faz sentido dizer que estudar a história dá sentido para o presente, no sentido de, na explicação sobre quem eu sou e quem eu sou, o meu eu no mundo, a gente sabe, eu sei muito bem que o senhor gosta muito de história do Brasil. E eu gostaria que fazer quase uma brincadeira, que é passar algumas coisinhas diferentes e pedir para o senhor falar livremente sobre a importância dessas coisas que eu vou lhe mostrar para a história do Brasil. Então, a história do Brasil, a gente pode dividir, grosso modo, em colônia, império e república, e cada parte dela influenciou, mudou, criou o nosso presente.
Eu vou Ok. trazer uma coisinha para o senhor, e aí eu queria que o senhor comentasse o que isso criou hoje. Então, a minha tela vai aparecer agora, e eu vou pôr a minha tela aqui, só um segundinho, e aí vai aparecer uma música. E aí eu vou pedir, aí a gente vai escrever vai ouvir uma musiquinha aqui. Tudo bem? Tudo bem. No ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, e mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado para defender as causas do nosso país. E na Revolução de 30 ele aqui chegava como substituto de Washington Luiz. E do ano de 1930 pra cá, foi ele o presidente mais popular, sempre em contato com o povo, construindo um Brasil novo, trabalhando sem cessar. Como prova, em Volta Redonda, cidade do aço, existe a grande siderúrgica nacional, que tem o seu nome elevado num grande espaço, na sua evolução industrial. Candeias, a cidade petroleira, trabalha para o progresso fabril, orgulho da indústria brasileira, na história do petróleo no Brasil. Oh! Saudito, estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. Professor, Belíssimo, belíssimo samba, né? belíssima escolha. Belíssima escolha. Eu não conhecia esse samba. E Jamilão canta no samba do grande presidente, e acho que nós temos duas coisas aí que são dois símbolos, querendo ou não, do nosso país. Eles estão aqui, independente da nossa vontade. Um símbolo é um negro cantando um samba, e o outro, uma adoração a uma figura política que ainda continua até hoje, essa ideia de adorar um político, e no caso, o presidente Getúlio Vargas, que, né, foi por muito tempo governante do Brasil. Queria que o senhor comentasse como que o samba, a cultura negra, mas também o Vargas, marcaram e criaram o Brasil que vivemos hoje. Acho que aí tem um mundo de coisas. Eu vou tentar dizer algumas coisas sem pretender esgotar. Achei, repito, uma ideia extraordinária de você trazer esse samba para a gente analisar. Eu acho que ele revela uma coisa indiscutível. Talvez a moçada aí não seja a memória da moçada, quer dizer, a memória transmitida pelos pais, pelos avós e tal. E até que ponto essa memória funciona com relação à figura do Getúlio Vargas? Pode ser que Getúlio Vargas, para eles, não signifique nada. Você dirá melhor do que eu o que significava antes de vocês falarem com ele, a respeito dele. O que chama atenção no samba, o samba tem muita coisa de verdade. A meu ver, há quem possa discordar, porque o Getúlio é uma figura muito controvertida. Foi uma época em que o Brasil esteve bastante dividido. Nesse sentido, lembra, numa escala menor, mas lembra, numa escala menor, eu não diria, numa escala diferente, lembra os dias de hoje. Quer dizer, você tem o getulismo, essa adoração do Getúlio, que é muito adoração do trabalhador, do povo pobre. Não só do povo pobre, muita gente de classe... eu não gosto da palavra baixa, de classe inferiorizada, subiu na época do Getúlio.
Então, você tem muita gente de classe média, por exemplo, que adorou o Getúlio. Mas, voltando ao tema da divisão, houve sempre um getulismo muito forte, mas houve também com força, não com a mesma força, mas houve um anti-getulismo. Eu peguei essa época, peguei desde criança. Quer dizer, essa divisão eu peguei já na minha infância. Eu me recordo de coisas a esse respeito. Mas, então, eu diria que o Getúlio foi, por uma série de razões, ele foi o presidente mais importante do Brasil, a meu ver. Quer dizer, ele construiu uma legislação trabalhista, ele governou por muito tempo, ele promoveu a industrialização. Essa coisa que ele diz do petróleo é curiosa, porque não foi o Getúlio, no primeiro momento, quem aderiu ao monopólio estatal do petróleo. Ele veio depois. Aquilo foi fruto de uma grande campanha, e ele aderiu como presidente, isso veio depois. Agora, é curioso que na fala do Jamelão, na voz do Jamelão, não aparecem coisas, não pode aparecer porque ele não está dando aula de história, ele está fazendo um panegírico, um elogio sem limites do Getúlio. Não aparecem as graves coisas que aconteceram nos anos Getúlio Vargas. Por exemplo, ele fala de 30, tudo bem, mas ele não fala de 37. O que é 37? Talvez o pessoal aí não conheça muito. 37 é o golpe do Estado Novo, em que ele dá um golpe, institui a primeira ditadura, a ditadura civil, aliás, a primeira ditadura no Brasil e uma ditadura civil no Brasil. Né? Nós tivemos depois de ditaduras militares. E aí vocês têm censura à imprensa, tem presos políticos que sofrem por tortura, gente que morre, e tem toda uma negação da democracia, toda uma violência de ditadura, cujo responsável maior, pois ele é o presidente da República, é Getúlio. Então, por exemplo, para mim ele é uma figura importante, mas é uma figura controvertida. A música abre muito para a gente pensar isso e, repito, terceira vez. Parabéns aí, Guilherme, essa escolha foi ótima. E Getúlio, no fundo, traz uma herança que a gente vê se repetindo, que é a figura de um certo messianismo misturado com um paternalismo, de que a figura do presidente seria muitas vezes muito distante. Getúlio, poucas pessoas conheciam a figura de Getúlio. Getúlio não era uma pessoa que não tinha TV na época. A propaganda no governo de Getúlio sempre foi muito diferente, por exemplo, dos regimes totalitários, a presença da imagem, né, professor? Mas a ideia de que alguém vai resolver, seja o Getúlio nos anos 40, nos anos 50, depois outras figuras como o Lula nos anos 2000, e há uma demanda muito grande para pôr uma figura que resolva todo. O Bolsonaro, no fundo, representa essa. Vamos colocar alguém que sabe resolver, mesmo que esteja na marra. E professor, brincando com isso de falar de cenas, como se fosse um calendoscópio do como o passado influencia o presente, eu também vou fazer uma outra brincadeira aqui com o senhor. E tem um passado que hoje também, que digamos, transformou tudo. E esse passado é onde talvez esteja a sua figura como representante maior. O senhor é um dos maiores representantes disso daqui. Vamos ver o que é. Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De meter jeito primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Porque tudo se repete, são 7 e as 7 explodem multidão. Portas de aço levantam, todos parecem correr. Não correm de, correm para,
um dos maiores paulistanos, professor. É o senhor. Com todo respeito. Uma figura que conhece São Paulo muito bem, que escreveu muito bem sobre São Paulo. E o que é São Paulo para o Brasil? Deixa eu só falar uma coisinha que não tem a ver com a pergunta, mas eu estou vendo que surgiram uma série de perguntas das pessoas. Sim. Você vai dar. Tá. Isso, é a próxima etapa. Tá bom. Eu estou avançando o sinal, então. O que é São Paulo para o Brasil? Olha, o que é São Paulo para o Brasil, o que é São Paulo para mim? Eu faço um esforço grande para ser objetivo com relação ao papel de São Paulo no Brasil, o que é São Paulo. Porque eu nasci aqui, eu sou paulistano e paulista. Eu já disse uma vez com um público mais ou menos grande que eu sou brasileiro, sem dúvida, mas eu acho que antes eu sou paulistano. Então, eu tenho que tomar cuidado com as minhas apreciações históricas para não ter um viés nessa interpretação. Pegar, por exemplo, a Revolução de 1932, contra o Getúlio, e aderir à ideia de que aquilo foi uma coisa extraordinária em todos os sentidos, que foi uma criação nossa para enfrentar a ditadura, quando a coisa é muito mais complexa. Isso é uma coisa que eu queria dizer. Eu não sou a encarnação de São Paulo, porque eu sou um paulistano filho de imigrantes, dos dois lados, né? E essa combinação, essa presença do imigrante em São Paulo é da coisa também que me agrada muito, essa influência do imigrante em São Paulo. Imigrantes de todas as origens, tal, é uma coisa que me agrada muito. Agora, é a tal história, São Paulo tem uma importância muito grande no país, eu diria, como o Estado economicamente mais forte, produziu não gente importante nascida aqui, propriamente, quer dizer, produziu gente importante que não nasceu aqui, mas fez a sua vida política aqui. É curioso, porque você não tem paulistas na presidência da República, por exemplo, desde os tempos de Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, quer dizer, o comecinho da República. Não? Mas você tem políticos que nasceram em outro lugar, mas cuja existência se deve ao que é São Paulo, muito ao que é o caldo cultural e de várias origens, que é o que é São Paulo. O Jânio era de São Paulo. Eu não estou fazendo juízo de valor dessas pessoas, mas cada um tem a sua opinião, mas são pessoas importantes. O Jânio é de São Paulo, Fernando Henrique é de São Paulo, o Lula é de São Paulo. Eles são produtos dessa cidade que é cultura, industrialização, foi num tempo classe operária, grandes greves, enfim. Essa é a coisa. Agora, a gente não pode voltar para aquilo que se falava no tempo da Primeira República, né? No tempo anterior ao Getúlio. São Paulo é uma locomotiva que puxa 20 vagões vazios. Os 20 vagões eram os outros estados. Isso a gente não pode fazer, não tem sentido. Então, professor, eu estou pegando várias facetas. A gente viu a faceta da ideia. O Brasil é marcado por uma certa presença de homens fortes que querem estabelecer uma ligação direta com o povo. Ao mesmo tempo, o Brasil foi mudado e mudou São Paulo. A ironia de São Paulo não ter presidentes nascidos aqui, muitas vezes, durante muito tempo, mas Lula cresceu politicamente em São Paulo, Jânio cresceu politicamente em São Paulo, e tem uma outra parte da nossa história que é inevitável. Assim, tão forte quanto o samba foi no século XX, as ditaduras marcaram o Brasil. Desde períodos mais autoritários, como, por exemplo, o período... os 2 primeiros anos do governo Vargas, totalmente autocrático, até a grande experiência da ditadura. E o senhor viveu a ditadura militar. E o Natan tem uma pergunta para o senhor. Queria que o Natan fizesse em voz alta, para o senhor ouvir a voz dele. O Natan é um menino muito bom, tem 15 anos, eu dei aula
já há bastante tempo e eu dou aula para a família dele toda. Queria que ele, para os irmãos, queria que ele fizesse a pergunta. Natan, diga aí. Ele está arrumando o microfone aqui. Peraí. Vai lá, Natan. Porque ele não apareceu ainda. Então, vou pedir. O Natan está falando para esperar. Então, eu vou pedir para. Deixa eu ver. O Amarildo. Não, o Amarildo falou do Getúlio. Professor, sobre a ditadura, por que a nossa memória chama a ditadura de intervenção militar? E pede intervenção militar? Desculpe, a gente chama a ditadura de... Muitas pessoas chamam ditadura de um período que não foi uma ditadura, tentam minimizar o caráter ditatorial, e muita gente ainda pede intervenção militar hoje. E um aluno está perguntando, e por quê? Essa é uma pergunta importante, mas é uma pergunta que você não consegue responder assim nos limites da nossa conversa, porque senão a gente fica nisso, né? Em todo caso, eu vou tentar dizer. O saudosismo da ditadura, que foi transmitido, às vezes, para gerações mais novas, mas isso é uma parte da população. Isso é um pouco de ignorância do período que nós vivemos, que foi um período trágico, período em todos os sentidos trágicos. É um pouco de ignorância do que é ter vivido nesse período, e também é uma consequência da insatisfação com o regime democrático, e essa insatisfação em que, de certo modo, nós vivemos, essa insatisfação é, em parte, culpa dos nossos próprios políticos. Quer dizer, eu quero dizer com isso, o modo deles se comportarem, a corrupção, a falta de princípios, a falta de capacidade, vamos dizer, de se sustentar num partido, mesmo sendo oposição, todos esses fatores que contribuíram muito para a desmoralização da democracia no Brasil, isso é uma coisa lamentável, aliás, está acontecendo em muitos países do mundo, mas acontece no Brasil também. Tudo isso leva, assim, a uma ideia de que talvez um governo autoritário, forte, alguém que manda, e aí vem a ideia do salvador, do que você aposta naquele salvador, e você não aposta nas instituições que a gente tem, né? Isso é uma coisa forte na nossa sociedade e em outras sociedades também. Então, essa coisa, esses nomes que nós temos dado ao episódio, começo dizendo assim, o episódio 64 é o fruto de uma disputa que tem muito a ver com a percepção do nosso exército, das Forças Armadas, digamos. Estou falando em exército porque o exército é que puxa essa percepção, o exército que tem o maior poder das Forças Armadas e tem uma ideologia que se forma, sobretudo no Exército, no sentido, muitas vezes, de interromper o regime democrático. Então, a gente chama de ditadura, quer dizer, quem é a gente? A gente são os profissionais de história, por exemplo, com raras exceções, chama de ditadura. Por que é ditadura? Porque fechou o Congresso muitas vezes, porque não só fechou o Congresso, porque caçou muitos deputados, simplesmente porque pensavam de modo diferente, modificaram o Supremo Tribunal Federal para fazer com que os julgamentos todos do Supremo fossem favoráveis em coisas decisivas ao governo, porque depois de um certo tempo estabeleceu uma censura rígida nos jornais, enfim, nos jornais, na televisão e tudo isso. Tudo isso é o quê? Tudo isso é ditadura, isso é um fato, entende? Então, por que, digamos, os historiadores dizem que é ditadura? Então, dizem ditadura porque isso é um fato. Agora, é curioso porque os militares brasileiros não são capazes de encarar que houve uma ditadura. Eu até acho o seguinte, eles poderiam construir uma outra coisa, e a partir daí a gente poderia
discutir com eles, mas estar num terreno mais claro, um terreno, vamos dizer, mais racional. O que eu quero dizer com isso? Vocês poderiam dizer, bom, foi mesmo uma ditadura, mas essa ditadura resultou de uma situação muito difícil no país, existia uma anarquia total, uma inflação muito grande, o perigo comunista, enfim, uma série de razões que podiam ser apontadas, e a saída naquele momento era a ditadura. Aí nós vamos discutir, estamos no terreno passível de discussão. Agora, se foi ou não ditadura, dá licença, né? É uma coisa tão clara que foi ditadura que não merece discussão. E eu acho que o papel do historiador como aquele que lembra essas gerações de que não só não viveram, mas que a gente sabe muito bem que, querendo ou não, nossos historiadores precisam ler mais os livros do senhor para relembrar as entrevistas que o senhor deu, porque nós temos um problema de disputa de memória muito forte atualmente. E o Natan está pronto para fazer a pergunta dele. Natan, faça a sua pergunta. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Opa. Boa tarde a todos. Então, principalmente desde 2018, nas últimas eleições e tal, é uma coisa que eu noto muito. Uma visão... eu sei que você deve ter vivido todo o período da ditadura, né? E eu vejo que muitas pessoas que já têm uma certa idade também, que viveram durante todo o período da ditadura, tem uma visão meio assim, de que a ditadura foi um tempo bom, que era seguro, que as pessoas gostavam de viver, que era só vagabundo que sofria, entre aspas, né? Então, primeiro, como que você se sentia durante esse período da ditadura? E a outra, por que você acha que as pessoas elas têm essa visão sobre a ditadura, de que foi um tempo bom para o Brasil? Natan, boa pergunta isso, porque isso é uma visão muito comum. E o que é interessante é que a gente precisa entender, antes de criticar essa visão, antigamente a gente falava muito a palavra alienado. Esse sujeito é alienado, por isso que ele fala isso. Mas entender essa espécie de alienação da cidadania é muito importante para você entender o que um setor da sociedade, que não é pequeno, deseja na sua vida. Ele não deseja ser cidadão naquele sentido que eu falei. Ele deseja ter comida na mesa, não ter inflação, ter uma vida tranquila, criar os filhos e morrer. É isso que ele deseja. Então, nesse sentido, ele não se sente apanhado na ditadura, porque a ditadura brasileira não matou uma quantidade imensa de gente, não prendeu uma imensa quantidade de gente, não foi isso, né? O que não significa que não tenha havido muita gente torturada, muita gente desaparecida, né? Muita gente morta. Mas, então, essa gente só passava a ter uma atitude negativa com relação ao regime quando acontecia alguma coisa com um filho, com um sobrinho, não sei o quê e tal. A não ser isso, as pessoas valorizavam essa situação que eu estou falando, né? E houve períodos econômicos em que a ditadura, em que houve progresso material forte, o chamado milagre econômico. Só que o milagre não foi duradouro. Isso as pessoas que louvam a ditadura esquecem. Então, o que acontece? O final da ditadura foi, mesmo do ponto de vista econômico, foi um final muito negativo. Os planos deles acabaram fracassando, surgiu uma fase de desemprego, de inflação, etc. Então, não é bem assim que eles falam, que tudo andava em ordem, sei, no lugar e tal.
Agora, para alguém que tem alguma integração com a vida social, não é apenas a vida política, a vida não precisa ser a vida política de militante político, mas é que tem a vida social, né? Que tem uma vida na sociedade mais ampla. Então, a ditadura era uma coisa insuportável. Quer dizer, se você era professor, se você era um jornalista, por exemplo, são atividades. Se você é político, no sentido de reconstituir com liberdade os partidos políticos, então era uma situação espantosa, de medo constante. E por que você tinha medo constante? Você tinha medo, às vezes você não era militante de nada, você tinha medo constante porque você poderia ser pego por uma coisa qualquer, por ser amigo de A, de B ou C, e também porque era muito desagradável, era muito dramático, não só desagradável, era muito dramático. Pessoas que você conhecia, por exemplo, na USP, pessoas que você conhecia que, de repente, saíram da circulação. Pessoas que eram presas, você não sabia onde estavam, sumiam, enfim. A liberdade é uma coisa construída, é uma coisa preciosa, e não é toda a população de um país que ama a liberdade. Se fosse assim, era uma maravilha. Nós não teríamos ditadores. Isso aí é o que eu posso te dizer assim de uma forma resumida. Professor, a gente está caminhando para o final, né? São 14h46, mas antes temos uma surpresinha aqui, porque nós falamos sobre os presidentes, falamos sobre a figura contraditória dos presidentes no Brasil, sobre a ditadura militar, mas tem um fato que às vezes a gente até parece que a gente esqueceu nos últimos anos, incrivelmente, deixou um pouquinho de lado. Então, vou passar uma coisinha aqui, professor. Queria que o senhor comentasse o que foi isso para o senhor e o que foi isso para o Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Nacional de Geraldão, postou o ângulo esquerdo, como um gato. Carlos foi lá e botou para corner, Fausto. A bola tinha direito certo no ângulo esquerdo. Todo o time do Corinthians no campo de ataque. 5 jogadores do interior da grande área. Tomando distância, Zé Maria para a cobrança. Expectativa, correu Zé Maria, surpreendeu para a batida de cabeça, bateu mal para Romeu, entrou Vaguinho, bateu na trave, voltou para o Vladimir de cabeça, voltou para Romeu, atirou. Incrivelmente, isso saiu um pouquinho de circulação, né, professor? A impressão minha, o futebol perdeu um pouco a paixão que tinha no passado, e queria que o senhor comentasse um pouco. O Corinthians marcou a sua vida, professor? O Pacaembu marcou a sua vida e marcou o Brasil? Bom, você sabe que você está perguntando coisas que você sabe, mas a turma aí... Exatamente. Você sabe. Claro, o Corinthians marcou minha vida, assim. Eu fico muito triste de ver o Corinthians na situação que ele está hoje, né? Mas eu acompanho, ainda se você me perguntar coisas do Corinthians atual, eu sei te dizer. Mas eu acompanho com tristeza, né? Agora, a minha paixão pelo Corinthians continua. E eu comecei a torcer para o Corinthians quando eu tinha 11 anos. Posso dizer a escalação daquele time, que foi campeão paulista, né? E essa paixão foi, ao longo dos anos, teve uma importância muito grande. Isso, para mim, né? Assim, do ponto de vista pessoal, da vida pessoal. Agora, falando um pouco mais assim do futebol, o futebol tem uma significação grande como identidade das pessoas, para aproximação das pessoas, identidade das pessoas. Eu acho o futebol uma coisa... Eu sei que muita gente não gosta, né? As moças vão me tratar mal, vão me atacar, mas, em geral, as mulheres não gostam muito, é uma coisa assim, meio incomodativa, até entendo, porque homem, numa roda de gente que gosta de futebol, fala, não para mais, fala só disso, e é uma forma até de deixar a mulher do lado. Então, a gente precisa convidar as mulheres para ver mais futebol.
É pena que para ver futebol hoje, você tem que ver futebol da Europa, não dá para ver futebol do Brasil. O futebol do Brasil é um outro negócio, aquilo não é futebol. Então, isso é o que eu poderia dizer. E eu queria agradecer elogios que estão me sendo feitos pelo Amarildo Capitani. Muito obrigado, fico contente de saber que você está gostando da nossa conversa. E, professor, a última pergunta que eu vou fazer para o senhor, então eu queria agradecer de novo a participação. São todos alunos de escola pública, são todos alunos aqui ou são professores de escola pública, a gente só tem esses dois grupos, alunos e professores de escola pública. Que eu não respondi é porque o professor Boris Fausto precisa guardar energia para sofrer pelo Corinthians e São Paulo hoje, entendeu? Não lembro se é hoje ou amanhã o jogo. Então, não... Domingo, você vê como eu estou em dia? Domingo, o majestoso domingo. Então, Isso. não vou ficar incomodando. Domingo às 11 horas, Zé. Domingo às 11 horas. Que horário para ver jogo? É de manhã? De manhã. Meu Deus do céu. De manhã, às 11 horas da manhã. O João falou, meu Deus do céu, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã eu ia ver jogo do Juventus, não o jogo Professor. Oi. É o Eduardo. Eduardo. E que canal que vai passar? Não faço ideia, Eduardo. Aí... Quero ver o Corinthians levando um pau. Então tá bom. Então, olha como são as coisas, né? Corinthians e São Paulo a gente não consegue nem assistir direito, né, professor? E... É que dá jogo ruim, isso que é mais triste. Os jogos são muito chatos, viu? E professor, hoje é muito difícil chegar nos alunos. Muitos alunos, agora na pandemia, então, desistiram ou desanimaram. Queria perguntar duas coisas. A primeira, para o senhor, qual é o sentido da educação pública para o senhor? E segundo, se o senhor pudesse deixar uma mensagem de esperança para os alunos. Bom, no sentido da educação pública, estou imaginando que você está contrastando com uma educação privada, é isso? É o sentido muitos deles querem ou desistir de estudar, no sentido de vai indo na escola, mas sabe, empurra com a barriga. Eu sei, eu entendo isso. Quer dizer, o que é essa educação? Que todos eles têm educação pública, né? Estão na escola pública. Uhum. Qual o sentido que isso na mudança da vida das pessoas? O senhor mesmo falou, o senhor é filho de imigrantes, mas o senhor é uma cria da universidade, na universidade pública também. É verdade. E eu queria que o senhor pensasse nisso, desse uma mensagem para eles e para os alunos, uma mensagem de esperança, porque muitos estão muito desanimados, muitos. Mais uma vez, eu entendo que eles estejam desanimados, né? Mas realmente a educação, há quem acha até que a educação é o nosso único caminho. Não é o nosso único caminho, mas você ter conhecimento, você ter habilidades cada vez mais numa sociedade complexa, para você realmente encontrar boas oportunidades na vida, é uma coisa muito importante, tem um peso muito grande. Então, se você quiser pensar de uma maneira simples, dizer, eu preciso estudar porque eu, com essa ferramenta, vou conseguir tal e tal emprego, vou ter tal e tal aptidão. Essa é uma maneira. O problema que eu vejo do desanimar é um problema complicado, porque é o problema de saber como é que o professor, eu não estou falando de você, estou falando em tese, todos nós, motiva os alunos a continuar a ir às aulas, a fazer toda a coisa da avaliação e tal, com interesse, para que o aluno tenha interesse em estudar. Isso é coisa muito, muito importante, ainda mais numa época como nós vivemos, em que você tem 1001 coisas que são diferentes, né, que são concorrentes à educação, coisas mais simples, mais divertidas e tal, né? A mídia social, etc., o Instagram, o Facebook, etc. Então, isso é um ponto importante. Então, a gente entende, não é que o aluno é preguiçoso, não é isso, é que alguma coisa falha na nossa educação. E, mais uma vez, não é uma coisa nossa,
é uma coisa que está ocorrendo em todo mundo. A gente fala mais daqui porque é o que mais nos interessa, é o que mais nos importa. Agora, mensagem, eu diria, gente, vivam o mais felizes possível, aproveitem os momentos de felicidade, aproveitem a juventude, porque isso eu garanto, isso é um fato. Como da mesma ordem que houve ditadura no Brasil, ou mais, esse é mais. Essa juventude acaba. Esse é o recado que eu dou para vocês. Professor, muito obrigado novamente. Irei enviar o vídeo da aula para o senhor e espero que o que eu puder, que tiver à minha disposição, o senhor pode sempre contar comigo. Tá bom? 30 segundos, tá? Muito Claro, obrigado a todos que assistiram essa conversa, que fizeram perguntas, que sorriram aí para a gente. Eu vejo vocês, eu não sei como é que eu estou nessa coisa, é uma coisa muito curiosa. E, enfim, é isso. Pessoal, muito obrigado pela conversa. Professor Boris, boa tarde. Manda um abraço para o Carlos e para o Sérgio, dois grandes intelectuais que eu acompanho muito. E até mais, gente. Tchau, tchau.